Olá pessoal, eu me chamo Ricardo Abdala, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, tenho cerca de 15 anos de experiência em TI, a maior parte desse tempo foi atuando em desenvolvimento de software. Atualmente eu coordeno as iniciativas de inovação da Braspag, que é uma empresa do Grupo Cielo que atua na área de pagamentos eletrônicos e oferece serviços para o e-commerce. A minha proposta hoje aqui, discutindo o impacto da internet das coisas e no mercado de pagamentos, é transmitir uma visão sobre a fusão do IoT e dos pagamentos, explorar alguns cenários em conjunto com vocês que eu julgo que são interessantes e significativos, e desses cenários extrair algumas oportunidades e desafios que se colocam para aqueles que de alguma forma se interessam por como os pagamentos são transformados pela internet das coisas. Para começar a nossa história, eu vou partir de uma constatação empírica. A tecnologia ela está nos orientando cada vez mais para uma sociedade sem dinheiro. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro eletrônico está se tornando ubíquo. É um processo de digitalização dos pagamentos que na verdade é mais amplo e envolve a digitalização das nossas vidas, da forma como a gente trabalha, como a gente se entretém e como a gente produz. E isso traz um cenário de vastas oportunidades para quem atua com meios de pagamento. Quando a gente olha para a evolução dos meios de pagamento, desde os tempos mais primitivos, quando as sociedades utilizavam gado como forma de troca, passando pelas commodities, pelas moedas de metal, pelas notas de papel, até os cartões eletrônicos e atualmente a explosão dos meios de pagamento móveis, a tendência que a gente extrai desse processo histórico é uma constante busca por simplicidade, pelo aumento de conveniência e por graus maiores de segurança. E aí, pessoal, entra em cena a Internet das Coisas, ou Internet of Things, IoT, que eu vou definir aqui como sendo a infraestrutura da sociedade da informação. Pano de fundo, estamos vivendo um mundo de comunicação e informação abundante. A origem da internet das coisas não é propriamente muito nova, tá? Na verdade, ela é resultante de um esforço de décadas para monitorar e controlar um ambiente físico em que as pessoas trabalham, produzem bens e serviços e se divertem. Tá? A título de curiosidade, o termo IoT foi cunhado pela primeira vez ali pelo final dos anos 90 por um empresário britânico da área de tecnologia chamado Kevin Ashton. E ele se referia a máquinas que possuíam a capacidade de se comunicar umas com as outras. Indo um pouco mais analítico, meu entendimento de IoT é que ele é basicamente uma vasta rede de objetos inteligentes que estão organizados com um propósito de trabalhar em conjunto. Fazendo o que exatamente? Bom, coletando, trocando e analisando dados, e muitas vezes executando ações de forma autônoma a partir da análise desses dados que foram coletados. E uma outra forma de se compreender a IoT é entendendo que ele é uma junção de dispositivos e inteligência, onde esses dispositivos são sensores, chips, acionadores a um custo cada vez mais reduzido, e a inteligência pode ser destrinchada em componentes de conectividade e de computação distribuída em nuvem, ou seja, poder computacional barato que pode ser conectado a esses dispositivos.
e isso acaba por formar um canal para entrega de serviços. Serviços esses que vão trazer ganhos de produtividade, de conveniência e propiciar novas experiências de usuário. E aí, uma pergunta que as pessoas muitas vezes me fazem e que eu acho que é muito pertinente é se existe um propósito transformador para a internet das coisas. Eu particularmente acredito que sim. E qual seria esse propósito transformador? Uma forma de expressá-lo é a seguinte: ao combinar vários tipos de dispositivos eletrônicos através de conectividade e software, prover novos serviços digitais capazes de otimizar as atividades do dia a dia. Vale lembrar que a prosperidade de uma certa sociedade é mensurada como uma função do tempo economizado. Quanto mais tempo você gasta para uma atividade básica, menos tempo você tem livre para fazer outras coisas mais nobres, mais sofisticadas. E ao prover novos serviços digitais e experiências, o IoT acaba atuando como um liberador de recursos, sejam eles recursos financeiros, seja ele tempo das pessoas envolvidas. E aí, qual é o impacto disso que a gente está falando para a economia como um todo? Diversos estudos e consultorias podem até divergir sobre o tamanho ou a ordem dessa grandeza, mas a unanimidade é que o impacto ele é significativo e transformador. Citando alguns exemplos aqui, segundo a McKinsey, o IoT como um todo tem o potencial para adicionar 6,2 trilhões de dólares americanos à economia global até 2025. Olhando aqui para o mercado nacional, a Tendências, e uma pesquisa recente, prevê um crescimento de produtividade de cerca de 2% ao longo da próxima década. E isso acarretaria um acréscimo de até 122 bilhões de reais ao PIB brasileiro até 2025. Outro aspecto importante a ser considerado é quem são os atores estratégicos que estão atuando nesse mercado de IoT, né? Como é que eles se categorizam. E aí que eu mostro aqui para vocês uma categorização muito interessante, presente num livro chamado Strategy's Guide to the Internet of Things, que é a seguinte: num primeiro nível, existem as empresas que atuam como facilitadores, ou seja, são aquelas companhias que desenvolvem e implementam a infraestrutura básica que acaba viabilizando o IoT. Tá? Companhias estas como a Cisco, Google, Intel, IBM e Microsoft. Sobre essa primeira camada fundadora, digamos assim, ou habilitadora, entra uma segunda categoria que são as empresas engajadoras, que são aquelas que projetam, criam, integram e fornecem variados serviços para a internet das coisas voltado para clientes, sejam esses clientes corporativos, empresas, né? Ou sejam esses clientes usuários finais. Tá? São os engajadores que, no final das contas, formam um link direto entre a IoT e o mercado. Alguns exemplos de companhias atuando nesse sentido, a Nist, que foi adquirida pelo Google, né? O produto da Apple HomeKit, também a Tesla, Fitbit, entre inúmeros outros. Tá? E os engajadores, eles são bem interessantes de notar, porque as companhias que oferecem soluções de pagamento, elas são engajadoras. Tá? Indo além, há uma terceira camada mais sofisticada que, na verdade, se desenvolve a partir da consolidação da camada de facilitadores e dos engajadores, que são aquelas companhias que geram produtos e serviços que são intensificadores. O que eu quero dizer com isso? Elas derivam seus próprios serviços de valor agregado em cima de serviços prestados por engajadores, tá? Criando uma experiência ou um valor único para seus clientes. Alguns exemplos são a MetLife e a Aetna,
Mais à frente um pouquinho eu vou dar um exemplo de como os intensificadores podem atuar em produtos de seguro, que é o caso da MetLife, que é um cenário também bem bacana de se conhecer. E aí, tendo agora em mente, né, essa categorização dos atores estratégicos e fazendo uma recapitulação de tudo que a gente já conversou até o momento, que basicamente, meios de pagamento tendem historicamente à simplicidade, à conveniência e à segurança, e a internet das coisas oferece uma multiplicidade de novos canais para serem oferecidos serviços. Vem uma pergunta super interessante, né? Dentro de todo esse contexto tecnológico que foi apresentado até aqui, por que eu vou querer carregar cartões de plástico e notas de papel em plena era digital? Bom, e aí chegamos à fusão entre IoT e pagamentos. Como a gente pode observar aí nas imagens, há uma infinidade de novos produtos já integrados com soluções de pagamento chegando ao mercado, né? Portanto, chegando ao consumidor final. De pulseiras de pagamento a smartwatches, a refrigeradores e outros aparelhos domésticos, aos assistentes pessoais, botões de compra e veículos conectados. E o que eles oferecem é uma experiência de compra onde o pagamento é transparente, tá? Ou ele é pouco percebido, como é o caso aí, por exemplo, das pulseiras. Igualmente importante notar são sistemas de tokenização que acabam sendo os responsáveis pela autenticação e segurança das transações que são realizadas aí nesses produtos. Alguns exemplos são a família Pay, o Visa Token Service e o cartão protegido. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o IoT atuando como uma mola propulsora para o mercado de pagamentos. A integração da conectividade em um número crescente, cada vez maior de dispositivos e sensores, leva ao aumento substancial nos canais e pontos de pagamento onde uma transação vai estar disponível para acontecer. São os endpoints de pagamento. E o resultado disso acaba sendo a ampliação das fronteiras do comércio digital. Em síntese, o que a gente está dizendo aqui? Que certas compras que até então não existiam digitalizadas, podiam ser feitas muitas vezes em dinheiro, em papel moeda, agora, graças à plataforma da economia digital, que é o IoT, ela se torna possível e capturável através de meios digitais. Os próprios meios de pagamento que estão surgindo aí se beneficiam muito de uma coisa chamada efeito de rede. Basicamente, quanto maior o número de utilizadores desse meio de pagamento e mais pontos disponíveis, maior a utilidade e os benefícios que são obtidos. Seguindo, então, eu acho que é uma boa hora para a gente explorar alguns cenários. E o primeiro cenário que eu vou explorar aqui, pessoal, é o que eu chamo de a busca pela experiência de usuário perfeita, ou quando o pagamento é colocado para o cliente no momento exato da sua necessidade. Na última Consumer Electronics Show de 2017, a famosa CES, a Honda, a Visa e alguns parceiros de infraestrutura demonstraram uma prova de conceito bem bacana de pagamentos móveis sendo realizados dentro de veículos. Qualquer situação aqui, você está lá com o seu veículo e você para num posto de gasolina, o motorista é notificado pela bomba, né, que um pagamento com essa simplicidade e conveniência está disponível dentro do veículo, no painel, no visor do veículo. O software ali, existe uma carteira digital integrada e a conversa que acontece entre o veículo e a bomba aparece, ele identifica qual é a bomba, você entra ali os valores necessários, faz o pagamento e a bomba é então liberada para abastecer
o valor que você acabou de pagar ali, né? Essa solução utiliza uma combinação de sensores, beacons, carteira digital e a conectividade do veículo. Uma outra aplicação possível dela é em parquímetros. Então você estaciona o seu carro, o parquímetro identifica que você está ali dentro do alcance, e aí você pode, com toda a conveniência, fazer o pagamento móvel de dentro do seu veículo e com isso ter o seu estacionamento ali liberado. Uma extensão desse cenário, eu diria uma intensificação, seria a utilização dos dados obtidos a partir dos sensores do veículo para aquisição de seguros mais dinâmicos, né? Que, por exemplo, se aplicam só quando o veículo estiver em uso, ou calcule a franquia de acordo com o perfil do motorista, condições de clima naquele momento, período do dia, localidade, o histórico de direção e talvez outros dados obtidos a partir das estradas aí sensorizadas. O terceiro cenário, ele pode parecer num primeiro momento ainda um pouco distante, um pouco futurista, mas ele ilustra muito bem as novas capacidades que podem ser exploradas para finalidades de pagamento que o IoT nos traz. São micropagamentos entre dispositivos conectados, machine-to-machine payment, e esses micropagamentos habilitarão toda uma nova camada da economia. Imaginem a seguinte situação. Você está numa estrada, a estrada é conectada, tem uma série de sensores atuando nela para regular a velocidade, e essa estrada está repleta lá de veículos autônomos. E imagina que no seu veículo você programou um agente com as suas preferências como passageiros, e aí você empodera esse agente para, dependendo do seu grau de pressa, negociar pagamentos automatizados com outros veículos e com isso você ganhar prioridade no trânsito, ou se num certo dia você não esteja com tanta pressa assim, provavelmente você vai ficar muito feliz em receber alguns micropagamentos para ceder espaço no trânsito para algum outro carro autônomo que esteja configurado com uma preferência que indique que ele tem uma pressa maior para chegar no seu destino. Esse cenário é muito interessante e análogo a ele a gente pode imaginar que ele também se aplica a um céu povoado de drones que fazem entregas. Enfim, em vários cenários em que existe alguma escassez de recurso, uma necessidade de priorização, e esses agentes autônomos que estão ali imbuídos de um empoderamento para negociar pagamentos em seu benefício, vão tomar decisões ali e custeá-las com micropagamentos. O nosso quarto cenário envolve hubs de conectividade, aparelhos inteligentes ou smart appliances e os assistentes pessoais. O exemplo que eu trouxe aqui foi também apresentado na última série, é o Samsung Family Hub 2.0, e ele é um refrigerador que atua também como um hub de entretenimento e funcionalidades e de conectividade para outros equipamentos. Ele possui uma tela sensível ao toque bastante grande, tá? Essa tela ela é capaz de rodar aplicativos, exibe calendário, notas e apps. Ele possui um app de compras integrado, que é o Groceries by Mastercard. O que esse app faz? Tá? Através de sensores localizados dentro da geladeira, ele tem integração e você pode fazer novos pedidos na medida que os itens ali estão se esgotando ou de acordo com outras preferências que o usuário configurou ali na aplicação. A promessa desses hubs de conectividade já existe há algum tempo, né? Esse exemplo da geladeira que identifica quando itens estão faltando e solicita reposição, ele já é explorado há algum tempo, de uma certa forma até um pouco clichê, mas acho que vale notar aqui essa visão que a Samsung implementou,
que envolve não só aquela funcionalidade de fazer a compra de acordo com o que está em falta na sua geladeira, mas também o refrigerador como sendo um ponto central numa casa inteligente, capaz de coordenar diversos outros dispositivos que ela estarão conectados. Nosso quinto e último cenário envolve a revolução do faça você mesmo, ou do it yourself. Qual que é o contexto aqui? O contexto é uma abundância de informação, sensores e devices de baixo custo e uma proliferação de APIs de pagamentos. A revolução do faça você mesmo, ela abre caminho para uma série de entusiastas ou empreendedores de pequeno porte, startups e interessados em fazer uso desses recursos de diversas comunidades técnicas que trabalham projetos de IoT de forma open source e colaborativa, como é o caso do Hexter.io, e oferecem também uma série de informações úteis para desenvolvedores de produtos e soluções, como o Intel Developer Zone, e o acesso que até alguns anos atrás certos recursos estariam limitados a grandes empresas com orçamentos de pesquisa e desenvolvimento, que hoje estão disponíveis. A própria computação em nuvem barateia muito as coisas e faz com que um grupo de 2 ou 3 pessoas tenha à disposição um poder computacional que não era factível antes. Esse é um cenário que eu particularmente tenho bastante envolvimento. Trabalho há cerca de 1 ano desenvolvendo um dispositivo de pagamento que toda a etapa de prototipação dele foi feita usando equipamentos IoT de baixo custo que estão disponíveis no mercado, como plaquinhas do Raspberry, Arduino, Intel Edison, Linkit, e uma série de outros sensores e dispositivos que com uma dezena de dólares hoje você compra e começa a trabalhar o seu produto e decidir se ele deve ir para frente ou não, e se você vai chegar depois numa escala de manufatura e vai levá-lo ao mercado. Tá? Então, tem soluções muito criativas quando a gente olha na internet, por exemplo, de casas que estão todas com um grau de automatização bastante alto e que foram construídas em cima desses bloquinhos de construção que são muito acessíveis. Na foto que está aparecendo aí no slide, isso foi uma demonstração que fizemos ano passado de embora tenha um cabo de rede aí, o cabo amarelo, o propósito dele não é nem a conectividade. O Raspberry que aparece na imagem está se conectando com um serviço de pagamento via Wi-Fi. O cabo de rede aí está servindo porque a gente estava codificando e mostrando numa tela maior, né, de televisão que está atrás o que estava acontecendo. E o cabo de rede aí era para esse intuito. Mas várias dessas plaquinhas aí têm a conectividade Wi-Fi disponíveis, né? E então, para o desenvolvedor, para o entusiasta, fica muito simples de acessar uma infinidade de serviços que estão disponíveis em cloud computing, né, na nuvem, através de APIs. Eu aqui no caso fiz utilização de uma API de pagamento para construir ali um device que, dado certas condições, fazia um pedido e o visorzinho dele estava mostrando que o pedido foi de fato autorizado. Então, pessoal, recapitulando aqui o que a gente viu nesses 5 cenários, né? O primeiro deles, uma solução onde o pagamento aparece de forma bem conveniente lá no carro conectado, né, em busca da usabilidade perfeita. A segunda ali, a ascensão do pagamento móvel e sem contato em situações do dia a dia que acaba eliminando a necessidade do consumidor portar cartões ou dinheiro vivo. Depois, como que os micropagamentos machine to machine surgem, né, como uma forma bem eficiente de fazer alocação de recursos e delegar responsabilidade na economia digitalizada. Em seguida, da chegada dos hubs de conectividade, que ali associados aos assistentes pessoais vão coordenar outros dispositivos e farão compras automatizadas de acordo com as nossas preferências.
e também como que a abundância de informação e recursos baratos de software e de hardware acabam viabilizando que um número crescente de pessoas torne-se não apenas consumidores, mas também criadores de soluções que utilizarão funcionalidades de pagamento através das diversas APIs disponíveis na nuvem, dando uma dimensão cada vez maior a esse movimento do faça você mesmo e dos projetos colaborativos e de código aberto. Seguindo aqui com a nossa conversa, pessoal, e entrando agora numa etapa mais conclusiva, quais seriam as oportunidades, que estão aí para serem exploradas envolvendo IoT e meios de pagamentos? Uma primeira oportunidade que eu acho que vale ressaltar envolve a questão da distribuição. Uma rede de distribuição mais avançada, ela elimina a necessidade da pessoa utilizar cartões físicos e dinheiro vivo, ao mesmo tempo que acaba aumentando a velocidade e eficiência da experiência de compra do consumidor. Uma segunda vantagem que pode ser explorada é a questão da aceitação. A oportunidade para que coisas como automóveis, wearables, smart appliances, se transformem cada vez mais em plataformas de e-commerce. Ou seja, o IoT expande o comércio para um vasto número de canais, convertendo com isso um dispositivo conectado em um endpoint de pagamento. A expansão dessa rede de aceitação contribui para um dos objetivos que a indústria de pagamentos persegue, que é a redução do uso de dinheiro vivo nas transações, e aumenta a presença, consequentemente, de meios de pagamento eletrônicos no mercado. Uma terceira vantagem corresponde à questão da conversão. Eliminar a fricção na experiência de compra é crítico para o comércio eletrônico. Quanto mais fácil for comprar bens e serviços, pessoal, maior será a chance de conversão e, consequentemente, de se obter uma recorrência nessa compra. O IoT expande o número de ambientes em que um pagamento pode ocorrer. As atividades comerciais não são mais limitadas somente aos contextos e canais tradicionais. As experiências de compra dentro do universo IoT, para serem bem-sucedidas, vão requerer um grau maior de simplicidade, imediatismo e, obviamente, aderência ao contexto. Agora que já falamos sobre as oportunidades, vamos discutir um pouco os desafios envolvendo IoT e pagamentos. O primeiro deles diz respeito ao comportamento do consumidor. Como será a evolução desse comportamento? O quanto o consumidor abraçará essas novas experiências íntimas, porém intrusivas, e o quão rápido isso irá ocorrer? Afinal das contas, é a velha questão da privacidade e do compartilhamento de dados pessoais que a gente tanto comenta dentro do universo IoT. Qual é a parcela desse universo de consumidores que está de fato disposta a ceder o controle de algo tão sensível como uma autorização de pagamento para que seja executado por dispositivos ou máquinas? Com isso, a gente já pode emendar aqui no segundo tópico, que é a segurança. Mais uma vez, a preocupação legítima sobre a privacidade das informações pessoais, incluindo, obviamente, os dados de pagamento. Lembrando o caso recente de um ataque de DOS que partiu de dispositivos IoT comprometidos e que teve uma grande cobertura da imprensa, se estamos entendendo como oportunidade, o fato de a gente poder delegar pagamento para essas coisas, o quão seguro são o armazenamento dos dados e os processos de validação de identidade que ocorrem dentro dessas coisas. Um outro ponto importante envolve a questão da incerteza jurídica. Existe um conflito inerente entre a natureza global da internet e a natureza regional dos sistemas legais e regulatórios. O que, diga-se de passagem, envolve um risco para a internet das coisas como um todo, não está relegado à questão dos pagamentos somente. Até o momento, o que a gente tem observado em termos regulatórios é um deixa rolar para ver no que dá, mas obviamente isso não vai durar para sempre. Alguns pontos de particular interesse dizem respeito a como traduzir as disposições existentes em torno do consentimento do cliente durante um processo de pagamento, também eventuais contestações de compras, novos tipos de fraude que certamente irão surgir e resoluções de conflito nesse espaço. Um último desafio diz respeito à visibilidade das marcas. A questão é basicamente a seguinte: se com a chegada do IoT os pagamentos estão ficando invisíveis ou
menos visíveis. Os provedores de soluções de pagamentos estão meio que sujeitos, né, a uma menor visibilidade também. E com isso eles correm o risco de terem suas marcas depreciadas e os seus status reduzidos, né, ao de um mero intermediário, de um fornecedor. É óbvio que grandes marcas como Visa, Mastercard não estão muito afim disso. E aí a questão é como contornar esse tipo de problema, como ser relevante nessa nova época, nesse novo contexto. Com isso, pessoal, vou chegando aqui ao final da minha exposição sobre a reinvenção do mercado de pagamentos na era da internet das coisas. O assunto em si é muito maior do que eu pude abordar aqui. Alguns tópicos de grande importância, como blockchain, criptomoedas, realidade virtual e realidade aumentada, sequer foram mencionados, mas espero sinceramente que eu tenha conseguido comunicar algum valor, fornecer alguns insights para você que tem interesse no assunto. Lembro aqui que perguntas e feedbacks são muito bem-vindos e os meus contatos estão lá no slide inicial. E finalizo aqui com uma última reflexão, que é a seguinte: mesmo que as experiências de pagamento automatizados ou transparentes venham a não ter apelo em todas as ocasiões, a mudança na forma como nós pensamos pagamentos é definitiva. É isso, pessoal. Muito obrigado.